Pare de estudar marketing. E não porque você precisa executar para ontem, mas sim porque você está aprendendo com as pessoas erradas e provavelmente o que você precisa para agora não é estudar mais. Hoje em dia, o marketing digital se tornou quase como uma faculdade sem diploma. Muitas pessoas se formam, mas quem realmente tem resultado nem está aparecendo nos corredores. E você está dando atenção demais para aquelas pessoas que estão no corredor que na verdade não tem muita coisa para te agregar. Estudar, estudar, estudar é uma das coisas mais confortáveis que você pode fazer dentro do digital. Você não tem risco nenhum de assumir o erro. Então, quando a gente está estudando, é normal que as ideias pareçam maravilhosas, que você tenha milhares de fórmulas para ganhar muito dinheiro, e você não precisa ir para a prática e ver que aquelas ideias, na verdade, são ultrapassadas, na verdade, elas não funcionam, e na verdade, o que você está aprendendo está errado. E é por isso que é muito comum a gente ver casos de pessoas que já estão há 2, 3 anos no marketing digital e só estudaram. Aprenderam tudo que tinham para aprender sobre copy, aprenderam tudo que tinha para aprender sobre estratégia, aprenderam tudo que tinha para aprender sobre gestão de tráfego. E aí você pergunta para aquelas pessoas, por que você ainda não executou? Por que você ainda não está começando a ganhar dinheiro com o digital? E normalmente a resposta que ela tem para te dar é que, na verdade, ela ainda não se sente segura. Ela sente que ela precisa aprender mais e acaba se tornando um vício, porque estudar é extremamente confortável para quem está do outro lado da tela e principalmente para quem está aparecendo no Instagram. Quanto mais curso ele te vender, melhor ainda. E você continua assumindo essa posição de eu não quero estar errado, eu estou confortável demais com o meu ego, pensando que tudo que eu aprendi é extremamente útil e tudo que eu aprendi vai ser extremamente útil quando eu quiser montar um império. Quando eu quiser montar um império, eu monto, mas por enquanto eu preciso de um pouquinho mais de segurança. Essa é a desculpa que eles mais vão contar. Sendo que, na verdade, muito do que você aprendeu, você pode praticamente pegar e jogar no lixo. Se aqueles conceitos que você aprendeu funcionam, talvez funcionem, mas há 2, 3 anos atrás se o que você aprendeu realmente foi executado, você nunca vai saber. Então eu gosto de partir do princípio que eu prefiro que vocês aprendam muito mais se ferrando, batendo a cabeça, executando de forma toda errada, do que buscar por um conforto que nunca vai existir. Até hoje, eu pego alguns projetos para tocar, ou então eu dou algumas mentorias, e eu percebo que eu estou num caminho onde que talvez eu não tenha certeza do resultado. Pode ter 2, 3 soluções diferentes que podem resolver o problema daquela pessoa ou resolver o problema do meu projeto e eu preciso testar. E não vai ter curso que vai dizer isso para mim, não vai ter treinamento, não vai ter mentoria, não vai ter nada disso. Porque no final das contas, o maior ensinamento que você pode ter dentro do digital, e você só vai saber fazer dinheiro de fato, não vai ser treinando, e não vai ser estudando, vai ser executando. E a resposta padrão para essa provocação que eu faço, na maioria das pessoas que estão se escondendo da responsabilidade de executar, é: mas Brian, e se eu errar? Mas Brian, e se o meu cliente não gostar do que eu entregar? Mas Brian, e se meu cliente me demitir? E a resposta para essa pergunta é: e daí, cara? No final das contas, todo expert bem-sucedido que você já viu já teve produto ruim, já fracassou, já teve prejuízo, já tomou muito não. Todo mundo que já teve resultado no digital já errou muito no passado. Eu mesmo já tive expert que até hoje não devem gostar de mim, até hoje devem falar que eu fiz um lançamento ruim, e claro, eu assumo que eu fiz lançamentos ruins, mas eu entendo que hoje em dia eu aprendi muito mais do que naquela época. E é normal. E aquela imagem que você acha que você tem que proteger até hoje, que você não pode denegrir de forma nenhuma o que você está fazendo, o seu trabalho, o seu negócio, não é tão real assim. O expert que talvez você se importe tanto, fique com tanto medo dele errar, talvez não tenha networking o suficiente para o seu próximo expert saber que você fez um lançamento errado. O cliente que comprou uma copy contigo e no final das contas não teve resultado, não tem tanto networking assim para o seu próximo cliente. E eu sei que esse não é o discurso mais bonito, eu sei que não é o discurso que mais vende, mas esse não é o meu interesse. Esse é o discurso da realidade. Quantas pessoas que já tiveram sucesso como copywriters, por exemplo, no final das contas, o primeiro portfólio que ele montou era um portfólio mentiroso, com copies inventadas, ou até com copy de outras pessoas. Isso não é o que todo mundo te vende, não é a coisa mais bonita para falar em frente às câmeras, mas é a realidade do mercado. E enquanto você só ficar reclamando e criando mais problemas ao invés de solucionar eles, você vai ficar nessa fase que você está, gastando dinheiro, ou seja, saindo prejuízo porque não está entrando nada, e perdendo seu tempo. E é justamente por ter entendido isso tão cedo que quando as pessoas me perguntam, poxa, cara, você é tão novo, por que você decidiu empreender? Ou por que você é tão novo? Como é que você teve tantos resultados? Eu tenho plena ciência, foi
Porque eu errei muito. Eu tentei muita coisa, eu tentei tudo que tinha para tentar. Teve uma coisa que eu me identifiquei, teve uma coisa que eu tive mais resultados, e foi assim que eu fui conduzindo as coisas. Sem ideia de me esconder atrás do próximo treinamento, atrás do próximo curso, atrás da próxima mentoria. Eu sabia que no final das contas, a única pessoa capaz de mudar a sua realidade é você mesmo. E não vai ser um treinamento a mais, não vai ser uma mentoria a mais que vai fazer isso por você. É literalmente você pegar, sentar a bunda na cadeira, olhar o seu computador e ver o que está faltando para ter resultados. Não é aprender o próximo conteúdo, não é aprender o próximo mecanismo, não é aprender uma coisa nova. É executar. Por exemplo, eu tenho muito claro na minha cabeça que, cara, eu comecei a estudar marketing e não demorou 3 meses para eu já começar a executar tudo que eu tinha aprendido. E é justamente essa mentalidade que faz com que você consiga alcançar os resultados exponenciais que o nosso mercado permite. Você está ali pronto para errar, acertar, errar, acertar, errar e acertar. Quanto mais você erra, mais você aprende. É por isso que muitos empreendedores citam algumas variações dessa frase, onde que dizem que você precisa aprender com quem quebrou, com quem justamente perdeu tudo que ele tinha, com quem nunca conseguiu alcançar os resultados que ele sonhava. E por que eles dizem isso? Porque essas pessoas, literalmente, sabem onde que estão as armadilhas, sabem o que travaram ele de chegar em tal resultado, sabem todos os erros que eles cometeram. A pessoa que chegou ao topo, que ganhou muito dinheiro de um dia para o outro, ele provavelmente tem pouquíssima coisa para te agregar. Quando você só acerta, você nem sabe direito o que você está acertando, o que você está fazendo e onde que você pode atribuir os resultados. Aquelas pessoas que erraram, aquelas pessoas que se fuderam de fato, são as pessoas que mais têm para te agregar. Então, cara, honestamente, o que você precisa aprender não vai estar no próximo CPL do seu expert favorito, não vai estar dentro do treinamento do seu expert favorito, vai estar literalmente exposto aí para você. Você já tem o conhecimento de base. Você já sabe, se você é do mercado de lançamentos, por exemplo, que o que é um CPL, o que é uma copy, o que é um PPL, você já sabe o que é isso. Ou então, se você é do mercado de direct response, você já sabe fazer uma pesquisa de mercado, você já sabe como funciona uma copy de anúncio, você já sabe a estrutura de uma VSL, você já sabe os conceitos básicos. E o que te distancia do conhecimento que você tem hoje para o conhecimento que você vê os experts favoritos que você tem tendo, é literalmente a tentativa e erro. Eu, por ser uma pessoa de bastidor, eu canso de dizer para todo mundo que, cara, você não vai aprender a lançar comprando um post de lançamentos, mas sim participando do lançamento daquela pessoa, vendo exatamente, cara, quantas variações de anúncios essa pessoa fez, ou então, o que ela fez na lista de e-mail dela, ou então, como é que foi a estrutura do CPL dela. Isso tudo está exposto para você. Todo vendedor vai utilizar o melhor método de vendas que ele tem disponível para te vender. Então, o conhecimento mais secreto daquele expert, aqueles segredos que você acha que eles te escondem, literalmente está exposto dentro das operações de marketing dele. E a partir do momento que você para de ficar caçando isso e percebe que isso tudo está exposto para você e que você vai aprender muito mais fora desses treinamentos e vendo exatamente o que a pessoa está fazendo, e segundo, executando e errando, você começa a destravar toda a exponencialidade que existe dentro do nosso mercado. E precisa ficar claro para você que aquele momento certo, aquele momento ideal, aquele momento que você tem conhecimento sobre tudo, ele nunca vai chegar. Você nunca vai ter plena certeza que aquela ação de marketing vai dar certo, você nunca vai ter certeza que aquele produto vai estourar. Você pode até achar isso, mas certeza é impossível dar dentro do nosso mercado. Então para de esperar por esse momento certo, porque ficar estudando por 10 anos não é o que vai te enriquecer. Agora, tentar por 10 anos, de fato, é o que vai te enriquecer. E se você já tem consciência disso, ou se você quer parar de estudar e ser essa pessoa que eu descrevi aqui, recomendo que você se inscreva nesse canal aqui. Porque é aqui onde que uma pessoa com mais de 6 anos de bastidores de marketing digital pode compartilhar todas as tentativas e erros dele e tudo que ele gostaria de ter aprendido lá no começo. Fora daquela maquiagem toda que as pessoas usam dentro do Instagram, de todos aqueles experts que estão tentando te vender um treinamento novo. E se depois de todo esse vídeo, tudo que eu te disse, você ainda vai ficar aqui esperando pelo momento certo, não vai executar, vai continuar estudando, a verdade é dura, vai doer, mas talvez o marketing não seja para você.